queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. O pastor já leu o texto que eu queria ler, eu vou reler o texto que o pastor Silvio leu. Eclesiastes, capítulo 4, verso de 9 a 12. Eclesiastes, capítulo 4, versos de 9 a 12. Gostaria de falar 4 coisas importantes para o casamento, para o relacionamento a dois. Eu não quero me demorar. Se eu estiver me demorando, vocês me avisem, por favor. Amém? Teve um casamento aqui agora, eu imagino que depois vai ter a festa, né? Os salgados, o bolo, o refrigerante, né? Nós vamos comemorar, né? Então, vamos fazer rápido essa parte aqui para a gente partir para a festa. Queridos, diz assim a palavra do Senhor: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Diga assim: porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, se aquecerão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Queridos, o rei Salomão é o homem mais sábio da história, relatado pela Bíblia, um instrumento divino para nos trazer essas palavras. Ele não estava aqui nesse texto especificamente falando sobre casamento. Ele estava falando sobre o cotidiano, a vida das pessoas, dos homens, dos relacionamentos, né? Considerando o que era vaidade debaixo do sol. E ele traz esse texto, mas ele também fala sobre o exemplo de unidade de relacionamento, de amigos, de parceiros, de trabalho, de outros, mas também essa palavra se aplica a casamento. Hoje está aqui meu sócio, né, o José, ele sempre vem comigo quando eu venho ministrar aqui, ele sempre está aí também acompanhando. E como é bom, eu sou pastor e virei empresário enquanto pastor. Deus me deu essa direção e tem me dado algumas condições para ajudar e abençoar outras pessoas através da nossa empresa. E o José é uma pessoa que Deus colocou do meu lado. E a gente sempre fala que como é bom ter um ao outro, para a gente dividir, para a gente compartilhar as lutas de ser empreendedor no Brasil, né? Quem é empreendedor aqui, quem tem empresa, sabe do que eu estou falando, é muito difícil. E quando você é sozinho, eu imagino que a luta e a dificuldade é muito maior. E ele tem sido um braço forte ao meu lado, e eu tenho também o fortalecido, e às vezes um está desanimado, o outro vai lá e não, nós vamos vencer, vai dar certo, vai funcionar, vai acontecer. Um ora pelo outro, um ora pela família do outro, e as coisas acontecem. Mas existe um poder muito maior nesses relacionamentos, que é o poder do casamento, que é o poder da unidade de homem e mulher. Há um poder nessa junção que eu quero falar para vocês, 4 coisas que ajudam a sustentar, alimentar e fortalecer esse poder da vida a 2. E essas 4 áreas em que o casal deve atentar. A primeira delas é parceria, diga parceria. A segunda, suporte. A terceira, cuidado. E a quarta, proteção. Então, parceria, suporte, cuidado e proteção. Eu quero refletir com vocês rapidamente sobre cada uma delas. A primeira, parceria. O primeiro benefício mencionado nessa declaração aqui, melhor é serem 2 do que 1, é que os 2 terão melhor paga pelo trabalho. Terão um pagamento melhor. A palavra paga, ela quer dizer recompensa, sustento, investimento. Ela traz uma ideia de recompensa muito grande.
Quando ele está falando, olha, quando vocês dois, em parceria, trabalham juntos, a paga é melhor. Vocês podem dizer amém? Parceria nas conquistas e de sinergia, que é o resultado dessa parceria. A palavra sinergia é derivada da palavra grega sinergo, que significa trabalhar em conjunto. É usado para descrever o esforço coletivo para realizar uma tarefa complexa e alcançar sucesso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que é casado e já tem mais tempo de experiência, é fácil se manter casado, sim ou não? Quantos acreditam que é uma tarefa complexa o casamento? Que bom que não só sou eu que penso isso. O casamento, eu já preguei aqui, falei em outro tempo, é o melhor ambiente em que Deus estabeleceu para forjar o caráter das pessoas. Deus colocou essa pessoa aí do teu lado para te forjar, para desenvolver o seu caráter. E eu falo, casamento é para quem quer exercer fidelidade, para quem quer exercer lealdade, para quem quer exercitar caráter, porque no casamento não tem como você viver uma vida dupla. Se você está vivendo uma dupla, logo, logo você vai ser descoberto. Se você fingiu ser uma pessoa antes de casar, saiba que você está sendo desvelado, você está sendo desnudado pelo casamento. Eu falo que noivado e namoro é marketing, é propaganda, é publicidade. Porque se ela descobre realmente quem você é antes do casamento, muitas mulheres desistem. Por isso que a gente tem que se abrir, por isso que a gente tem que mostrar e se deixar moldar para que essa parceria, para que essa sinergia, essa energia em conjunto possa favorecer o sucesso do casamento. Primeiramente, a gente quer analisar essa visão de parceria e como isso se encaixa na união matrimonial. A Bíblia diz em Gênesis 2:18 que a mulher foi criada por Deus para ser uma auxiliadora idônea. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Isso quer dizer que o homem não foi criado para conquistar sozinho. Mulheres, diga para os seus maridos que estão aí ao seu lado: não ande sozinho. Você não foi chamado para conquistar sozinho. Você não vai conseguir fazer nada melhor sozinho. Isso fala não só de conquistas materiais, mas fala também geração de renda. Quando existe a unidade, há multiplicação. Amém? Quando existe unidade e parceria, há multiplicação. Essa é a promessa de Deus. Sede fecundos e multiplicai. Não só a multiplicação de filhos, mas a promessa de Deus, ela vem de uma forma completa sobre as nossas vidas. Deus quer que você prospere. Põe a mão no seu coração e diga isso: Deus quer que eu prospere. Põe a mão no ombro da esposa: Deus quer que você prospere. Põe a mão no ombro do marido: Deus quer que você prospere. Essa paga no grego quer dizer sacar, quer dizer soldo, salário, pagamento. Você se casa, aí o marido ganha 4.000, a mulher ganha 4.000, os dois juntos vão ganhar quanto? 8.000. Aí casam, a gente juntou o dinheiro, agora vamos dividir. 4.000 para você, 4.000 para você gastar. É assim a matemática do crente, do cristão, de Deus? Sim ou não? Não!
4.000 com 4.000 nas mãos do cristão, do casal unido, vira 12.000. Amém? Vocês se juntaram para prosperar também. Não existe o homem avança e a mulher fica para trás, a mulher avança na vida profissional, o homem fica para trás. É parceria, é fazer coisas juntas. E um dos maiores problemas hoje, dentro dos casamentos, é uma coisinha chamada insatisfação. E como o diabo tem usado esse sentimento de insatisfação que as pessoas estão tendo para poder rejeitar umas às outras. Eu aconselhando um rapaz amigo que está casado, tem 3 filhos. A verdade agora ele não está casado. E ele viveu a vida toda dentro da igreja, como ministro de louvor, cantor, líder de jovens, líder de adolescentes, líder de jovens, trabalhando no apoio aos pastores, aos casais, ministro de louvor, um líder. Foi trabalhar num banco e lá começou a ser assediado por mulheres. E ele começou a comparar as mulheres do banco com a sua esposa. E essa comparação começou a gerar nele uma insatisfação com a sua esposa. Porque fulana se vestia de um jeito, porque fulana para trabalhar se coloca outra roupa, coloca uma roupa diferente da roupa da esposa, porque ela precisa impressionar os clientes, porque ela trata todo mundo bem, porque ela falava bem, porque falava em línguas, não línguas estranhas, mas línguas da terra, inglês, francês, e essas mulheres começaram a também se interessar, e ali tal. O que aconteceu no final da história? Ele virou e falou, cara, eu estou saindo de casa, e eu vou viver tudo aquilo que eu nunca vivi na minha vida. Eu falei, mas tu é crente, rapaz? Eu sei que sou. Mas você tem Jesus, você conhece a palavra, e conhece talvez mais do que todos nós aqui. Ele conhece muito. Ele falou, eu sei, eu conheço tudo, mas tem uma insatisfação dentro do meu coração, e eu quero satisfazer esses desejos. E ele se entregou, ele está no mundo. E juntou eu e mais 2 irmãos, amigos. Vamos conversar com ele, não temos que abrir os olhos dele. Mas ele está lá e falou assim, olha, eu saí com uma, saí com 2, saí com 3. Eu falo, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você jamais vai encontrar satisfação na carne. Jamais você vai satisfazer esse vazio que está dentro do seu coração. Porque casamento não é só para se satisfazer. Casamento é parceria. Casamento é investimento. Casamento não é para menino. Lembra que eu falei aqui que Martinho Lutero disse que 1 ano de casamento o santificou mais do que todos os anos que ele passou no monastério. Porque ele passou a se relacionar com uma pessoa. Porque antes ele só se relacionava com Deus, espiritualmente. Agora você vai se relacionar com uma pessoa. Deus colocou uma pessoa aí para tratar você. Então, se cada um quiser viver por si como se fosse 2 solteiros dividindo a mesma casa, o mesmo teto, não poderão dizer que é melhor serem 2 do que 1. Tem que haver renúncia. A melhor paga do trabalho não significa um salário que é dobrado, mas é o exemplo da soma. A Bíblia diz, Deuteronômio 32:30, como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha, que é Deus, lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara. Levítico 26:7-9 diz assim, perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000.
e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós, para que vós outros orarei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Ele está dizendo 5 vão perseguir 100, e 100 deveria perseguir quanto? 500, 5 mil? Não, ele está dizendo 10 mil. É multiplicação, é aumento. A multiplicação de Deus vem sobre o casal. Vou repetir. A multiplicação de Deus vem sobre o casal. Creia nisso. É impressionante, eu falo para os jovens, pastor, eu não sei, eu vou casar e eu tô com... Eu falei, coloque o propósito, que Deus vai abrir portas. É gente que está desempregado, de repente arruma um emprego. É gente que está com dificuldades e é promovido. É gente que não tem nada, de repente chega geladeira, fogão, armário, guarda-roupa, lugar para morar. Deus, Ele quer abençoar as pessoas no propósito do casamento. Por isso que Satanás luta muito contra isso. Eu vou falar aqui que também a importância da guerra espiritual no casamento. Mas tenha cuidado com a insatisfação, porque casamento é parceria. Diga isso, parceria. Inclua a sua esposa, inclua o seu marido em tudo que você for fazer. Coloca ele no meio. Coloca como propósito. Não deixe ele, não deixe ela para trás. Eu louvo a Deus porque o maior apoio para o meu ministério é minha esposa. Muitas vezes eu estou cansado, muitas vezes você desanima. E ela, você tem um chamado. Você tem uma palavra. Deus usa você. Olha o que Deus fez ali. Olha o que Deus fez. Meu sogro estava lá no pronto-socorro. No hospital, ele não tem plano de saúde, estava lá no chão. Vocês sabem como é que está a saúde pública do Distrito Federal? E olha que é uma das melhores do Brasil, né? 5 dias lá no chão, num pronto-socorro, entrando gente gritando, tropeçando, gritando, e não conseguia nem ser atendido direito. Vamos orar. Aí nós oramos. Naquele dia mesmo, à tarde, ele foi transferido para um quarto lá na enfermaria. Mas alguém, na hora a gente ora. Mas vamos orar aqui pelo propósito, que a gente olha, a gente está tão preocupado que a gente não parou para interceder nesse sentido. E quando a gente orou, a coisa funcionou. Há um poder especial na oração do casal. Amém? Estão comigo, sim ou não? A segunda coisa que eu quero vos falar hoje é suporte. Outra característica importante do companheirismo e que valida a afirmação que é melhor serem 2 do que 1 é o suporte. A Escritura está dizendo que se cair um, levanta o outro. Se caírem, está no plural, se caírem, levanta o companheiro. Olha aqui, pode ter falha, pode ter problema, pode ter dificuldades, momentos altos e baixos. O que está melhor ajuda o outro. Eu lembro que eu fiquei desempregado, irmãos. Quem bancou lá em casa? Minha esposa. Pegava o salário e nunca falou, esse salário é meu. Esse salário é nosso. Nunca faltou nada. E ela foi a provedora. Mas o que eu fiz? Fiquei lá sentado no sofá com os pés para cima? Não. Eu fui lavar louça, eu fui lavar banheiro, eu fui cozinhar, eu fui dar banho em menino, eu fui levar menino na escola, eu fui buscar menino na escola, eu fui fazer esse papel, porque nós somos parceiros. Tem gente que me impressiona. Não, esse papel é da mulher. E a mulher chega do trabalho e vai fazer tudo isso. Por muito tempo, eu dentro de uma família, né, com meu pai, muito difícil de lidar com a minha mãe, e a gente aprende muita coisa errada dentro de casa também com os nossos pais, não é só coisas boas não. Às vezes costumes, tradições,
que muitas vezes precisam ser rompidas e quebradas. Tinha muita maldição na minha família. Quando eu fiz 18 anos de idade, a primeira coisa que minha mãe fez, falou assim, ó, eu sou o caçula, 9 filhos, eu sou o caçula, 55 anos, imagina, né? Quanto tempo. Eu como caçula, minha mãe virou para mim e falou assim, ó, o dia que você completar 18 anos, eu separo do seu pai. Porque eu não aguento mais as traições dele, eu não aguento mais o que ele faz. E eu via meus pais brigavam, jogava panela, eu abaixava, passava a panela voando. Minha mãe era muito brava, que ela era estressada com meu pai. Porque meu pai também, ele não era fácil. Poderia ter muitas coisas, mas ele era um homem difícil. Era muito trabalhador, mas ele, na questão familiar, ele deixava muito a desejar. E eu nunca quis me espelhar no meu pai. Eu me espelhava muito na minha mãe. Que quando eles se separaram, aquilo foi um trauma para mim, porque foi o meu presente de 18 anos. Olha, quando eu fizer 18 anos, né, quem sabe eu ganho um carro, ganho uma roupa, uma bicicleta, ganho alguma coisa. O meu presente foi a separação dos meus pais. E de lá para cá, todos os meus irmãos se separaram. Toda a minha família teve problemas no casamento. Eu tenho 4 irmãs, são 5 homens e 4 mulheres. As 4 mulheres estão sem marido. Até hoje. Meus outros irmãos, o mais velho faleceu. E deixou 3 mulheres. A briga pela herança dele. Meus outros irmãos todos passaram por esse processo. E quando nós nos casamos, nós oramos. E falamos, nós vamos quebrar essa maldição. Nós vamos quebrar essa maldição. Por isso que eu quero celebrar esse ano. E não está fácil, irmãos. Eu falo, nós vamos comemorar os 30 anos. Nós vamos celebrar. Mas é doença de um, é problema de filho, é problema dali. Eu falei, mas nós vamos na raça, amém? Nós compramos uma viagem para comemorar, pagamos, a agência deu o cano na gente. Aí compramos outras passagens, a outra agência deu o cano na gente. Eu falei, peraí, nós vamos lá direto comprar na loja. Passa o cartão aí no fé datado. Mas nós vamos. Aí o pai adoece. Falei, irmã, é luta. É luta. A gente sabe que o diabo vai se levantar. Por isso nós vamos dar suporte um para o outro, vamos ajudar um ao outro, vamos fortalecer o outro, vamos animar o outro. A Bíblia fala assim, olha, dessa questão do suporte, Deuteronômio 24:5. Quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, mas nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Era lei. Olha que maravilha as mulheres. Imagina ver uma lei dizer assim, ó, seu marido vai ficar em casa um ano para te alegrar, hein? Não é um ano perturbando, não. É um ano te alegrando. Como é que um homem pode alegrar a mulher? Conversando. Escutando. A coisa que a mulher mais gosta é que alguém escute, né? Tudo que ela fala. E por falar em escutar, vocês sabem, mulheres, que o homem, isso é científico, o homem só compreende, aliás, só escuta 25% do que você fala. Vocês sabiam disso? Tudo que você parar e falar para ele, conversar e dizer, e ministrar, e o que for que você estiver conversando com ele, ele só absorve, aliás, ele só ouve 25%. E ele só compreende desses 25%, 5%. É a biologia, a estrutura do homem, natural isso. Eu estava assistindo um cientista falando sobre isso. Depois eu passo quem quiser.
5%. Mas aquele 5% que ele compreende e que ele entende, isso faz diferença na vida do casal. A mulher estava reclamando, né, falando na entrevista com esse cientista, dizendo, olha, eu quero que ele me leve, eu queria que meu marido me levasse para passear, me comprasse flores, né, no dia do aniversário de casamento, que me levasse para jantar, e que me ajudasse com os meninos, ou que me fizesse isso. Ela foi citando um monte de coisas. Aí ele perguntou, você disse isso a ele? Não, mas ele deveria ter imaginado. Aí ele virou e falou assim, ele jamais vai imaginar isso. O seu marido jamais vai imaginar o que ele tem que fazer por você, que você gosta. Por isso a importância da comunicação no casal. Por isso a importância da fala. A mulher tem que falar o que ela deseja e o que ela gosta. Olha o que aconteceu esse ano. Eu todo mês, sempre que minha esposa, né, o Dia das Mães, a gente sempre combinou, eu dou presente. Aí esse ano eu falei assim, ó, esse ano ninguém vai dar presente para ninguém, porque nós vamos comprar os nossos presentes lá na viagem. Tá certo, tá combinado. E eu, para mim, né, no Dia das Mães, fui lá e não comprei nada. O que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham? Mas eu estava esperando. Mas nós não combinamos. Mas é porque você sempre deu. Todos os meses. Aí eu fui e falei, é verdade. Aí eu me senti tão mal depois. Falei, puxa vida. Aí você vai lá agora comprar. Agora não adianta mais, já passou. Agora você está tentando Aí quando foi no Dia dos Pais, vocês acham que eu ganhei presente? Está aqui o meu presente, ó, que eu comprei. Gente, é suporte. Essa maturidade nos faz compreender que a gente está falando de padrões de Deus para o casamento e não do matrimônio segundo o mundo. A gente está falando para cristãos, para comportamento de pessoas que entendem que dentro dessa pessoa que está do teu lado aí, habita o Espírito Santo, habita Deus. É um casamento dentro dos padrões de Deus. A gente viu aqui agora um casal que foi lá no civil e casou, porque fez lá o Casados para Sempre, amém? E aí de repente, não, mas a gente precisa também de casar, a gente quer também a bênção. Eu não quero só a bênção da cerimônia civil lá, não. Eu quero a bênção de Deus no meu casamento. Isso é só o Espírito Santo que produz no coração das pessoas. E a gente está aqui hoje nesse culto de sábado, 20h55. Por quê? Porque a gente está atrás de alguma coisa de Deus para o nosso relacionamento. Amém? Então a gente está falando desses padrões de Deus. Espera-se dos cônjuges cristãos o comportamento que demonstra então maturidade cristã. E essa maturidade nos faz compreender em Atos 20:35, o escritor ele recorda as palavras do Senhor Jesus, que diz, mais importante num relacionamento, mais importante é dar do que receber. Maridos, digam para suas esposas, mais importante é dar do que receber. Eita, não é bem isso que eu estava falando. Mais importante é dar do que receber. Há quanto tempo... Não posso fazer essa pergunta. Há quanto tempo você não... Não o quê? A gente fica com medo de falar, né? Quanto tempo você não dá para receber depois? Entenda o que vocês quiserem. Bota 100 lá em cima da mesa. Eita, Jesus. Pega uma notinha de 100, né? Ou faz um pix. Põe lá na continha. Ó, isso aqui é para você. Você vai ver o avivamento que vem no casamento. É bom. A Bíblia fala melhor dar. Tem que acreditar nisso, irmãos.
A gente não quer mais, a gente vive numa sociedade que ninguém quer mais ser servo. Só quer ser servido. Essa geração, eu tiro pelos meus filhos, eu tenho 3 filhos, um de 19, 23 e 25. Os meus meninos estão sendo formados dentro de uma, infelizmente, né, uma cultura secular. A gente luta contra isso, mas é uma cultura do serviço. Tudo para eles é muito fácil. As conquistas deles são... O menino passou na faculdade, ganhou um carro. E rapaz, eu estava tentando, quando eu comecei a namorar a Tânia, eu levava ela de bicicleta para a escola. Uma bicicleta emprestada. Os meninos hoje já começam de carro. Aí casou, o papai já ganhou. Glória a Deus por isso, amém, louvado seja Deus. Mas onde é que está o sentimento de conquista das pessoas? Isso produz muito nas pessoas essa falta desse sentimento de não querer mais servir, porque está tudo pronto para sermos servidos. O mundo está assim, ó. O Senhor Jesus também nos ensinou, não só com palavras, mas principalmente por seu exemplo acerca dessa virtude. Jesus chamando para si, Marcos 10, 42 a 45. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a maioria das cobranças dos cônjuges era e é sobre o que deveria ter sido feito e não foi feito. É ou não é? Aquela lâmpada ali está queimada já faz 3 meses. Aí o marido só. Eu pedi para você arrumar aquela torneira que está pingando. Já faz 6 meses. Sério? Parece que foi ontem. Não, mas fique tranquila, considere que já está arrumada. Eu sou assim. Tem uma lâmpada lá em casa piscando, né? Eu vou arrumar. Mas ele trabalha, faz correria. Aí tem um dia que eu falei, vou lá, é agora, vou fazer isso. Aí chegou a tenente, viu ali a luz arrumada? Ela, ok. Aí está esperando, parabéns, glória a Deus, né? Vou fazer um jantar especial para você, porque você consertou aquela lâmpada. Mas a maioria das discussões são por coisas que deveriam ter sido feitas e não foram feitas, porque a gente não quer servir. A gente tem uma luta muito grande contra isso. Eu gosto muito de jogar futebol, né? Até os filhos do Silvio, a gente joga junto, algumas vezes. E eu sempre ia jogar futebol, voltava, eu via minha esposa brava, eu falava, poxa, será que todas as esposas ficam bravas com seus maridos que vão jogar futebol? Mas aí depois eu descobri, porque enquanto eu estava jogando futebol, ela estava arrumando a casa. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a lavar o banheiro. Aí depois ela, pode ir. Aí eu limpava, ajudava a arrumar, tirar o lixo, né? Recolhia, levava lá no latão. Aí pode ir. Aí eu vi que ela ficou tranquila. Porque eu comecei a servir. E ela viu que eu gostava e falou, poxa, vai, que é legal para você cuidar, né? O médico falou, tem que fazer exercício mesmo. O Silvão foi para a academia, eu não gosto, eu vou para o futebol. E lá no futebol a gente chuta, a gente... meus irmãos, o pastor está nervoso hoje. E faz falta, e empurra o outro, e descarrega, né? Seu filisteu incircunciso. Passa a bola, o seu desviado. Está afastado, irmão. O futebol dos crentes é brincadeira, não. Seja servo. A gente tem que reavaliar. Quando eu falo de suporte, a gente tem que reavaliar a qualidade das relações, irmãos. Como é que está a qualidade do seu relacionamento? Você está valorizando
a companhia, está valorizando a amizade. Porque quando a gente vai envelhecendo, aquele gás do começo, ele tende a diminuir. E aí começa a fluir a amizade. A falta que um outro faz quando sai de casa, quando vai viajar, ou quando vai no trabalho, ou quando está fazendo alguma coisa. Ou como foi agora essa noite que ela passou com o pai dela no hospital. Aí você se sente sozinho na cama. Por quê? Porque quando você valoriza a qualidade do relacionamento, você sente falta. Faz falta a presença. Não faz mais sentido. Ela falou, eu queria, até poderia ter deixado ela, falar assim, fica aí, até falei, fica aí em casa. Você está com uma situação, sua cabeça está, seu pai está lá. Eu sei que isso, que meu pai faleceu há um tempo atrás, minha mãe faleceu, a gente casados, ela foi um suporte, uma força para mim. A mãe dela faleceu lá no hospital, também nós estávamos lá dando suporte. Agora o pai dela está doente no hospital. E a gente sabe que ele vai partir uma hora, 94 anos. Né? Vai chegar esse momento. E a gente tem que estar lá. É o suporte, é a presença. Às vezes não precisa falar nada, basta apenas estar ali do lado, segurando a mão. Mas ela está aqui hoje para me abençoar, para orar por mim. Vai lá, deixa Deus te usar, abre a tua boca, ministra. Fala o que Deus colocar no seu coração. E o Senhor vai cuidar do paizinho dela, amém? Terceiro, cuidado. Terceiro, cuidado. Primeiro, diga parceria, suporte, cuidado. Cuidado. Não é o cuidado de atenção, cuidado, mas é cuidado de cuidar mesmo. Olha que eu estava lendo o Código Civil, artigo... Tem alguém que é advogado? Quem é advogado aqui? Tem alguém que é advogado? Tem? Sim, ok. Vai saber o que eu estou falando. Artigo 1672 diz assim do Código Civil, hein? Os cônjuges estão reciprocamente vinculados pelos deveres de, primeiro, respeito. Segundo, fidelidade. Terceiro, coabitação. E quarto, assistência. Olha a lei. É lei. Respeito, fidelidade, embora agora os tribunais não estejam encarando a traição como crime, mas no Código Civil está dizendo que é dever do cônjuge a fidelidade. O mundo está dizendo isso, irmãos. Coabitação, morar junto. Não apenas morar junto, mas ceder o seu corpo ao outro. E assistência. Diga assistência. Diga para a pessoa que está do seu lado, é sua obrigação me dar assistência. Cuidado! A lei brasileira está dizendo que é lei. Eu vou te processar se você não cuidar de mim. O texto de Eclesiastes também afirma, se dois dormirem juntos, se aquentarão. Acredito que isso fala dentro do contexto da união matrimonial, de levar calor para a vida do companheiro e ajudá-lo a superar os desconfortos da vida. Um casal brigado, né? Normalmente não gosta de dormir junto. É difícil. Eu lembro quando a gente casou, antes de casar, a gente foi ter uma conversa com os nossos pastores, na época, pastor Dejaí, pastora Laura. E a pastora Laura disse, aconteça o que acontecer, um dia... Você, Taninha, ela é pernambucana, um dia você, Taninha e Luiz vão se desentender. E uma coisa eu quero dizer, nunca
saia do quarto. Desentendeu? Eu vou dormir na sala, eu vou sair de casa, eu vou lá na casa, dormir lá na casa do meu pai, da minha mãe. E aí eu ainda falei, maravilha, né? Se tiver desentendimento, nunca saia do quarto, nunca saia da cama. Já estava para elogiar, falou assim, calma. Se alguém que tiver que sair do quarto, que seja ele. Você, minha filha, defenda seu território. É. Então, a gente sabe que a gente, em alguns momentos, tem discussões, tem dificuldades, mas olha, está muito fácil hoje. Né? O descompromisso. As pessoas não querem, muitas vezes, se casar porque sabem que é compromisso. Hoje é namorar, e foi mudando os nomes, né? Namorar, era paquerar, aí depois ficar. Eu estou ficando, eu não entendi, na minha cabeça não entrava o que é ficando, mas ficando já ficou para trás, já é outro. Hoje a gente, né, os jovens estão, não é nem mais ficando, é tendo uma reunião vamos testar beijos. As pessoas não querem mais ter cuidado. A Bíblia diz, Efésios 4, 26, 27, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, e nem deis lugar ao diabo. Se tiver desentendimento, irmãos, tem que conversar. Tem que partir de um, tem que partir do outro. É duro, é difícil, porque a gente tem que se humilhar. Quando a gente erra, a gente tem que se humilhar, irmão. Tem que voltar atrás, tem que dar um passo atrás, tem que quebrar a crista. Vou ficar sem palavra, você vai ver. A pior coisa num casamento é quando um resolve se calar. É duro, é difícil. E a gente na convivência vai aprendendo. No começo do casamento, irmãos, o meu casamento foi ficar bom depois de 5 anos. E no começo era tanto esmeril, era tanta dificuldade. Tinha semanas que a gente passava uma semana sem se falar, às vezes 15 dias sem conversar. Eu não sei como é que é Deus mesmo que sustenta esses casamentos. Porque a gente se afiando são duas culturas muito diferentes às vezes. É sorte daqueles que já nossa, nós já conectamos, então tudo maravilha, mas não é, a maioria dos casamentos não é assim. Por isso que não existe uma receita, vou te dar uma receitinha aqui, não existe isso. Só sabe quem junta a escova e vive debaixo do mesmo teto, sabe quem é a pessoa. Mas eu não soube escolher direito. Que problema é esse? Vai se adaptar, porque o ser humano se adapta. Vai segurar. Eu chamei o rapaz e falei, não se case com essa moça, não se case com essa moça. Não, pastor, eu vou casar. Casou. Passou uma semana, depois voltou das férias lá do casamento, chegou, pastor. Falei, agora não. Aí todo mundo no trabalho, eu vou chegar em casa hoje, vou pegar minha mulher e vou, não sei o quê. E eu não tenho esse sentimento, pastor. Eu te avisei. Agora vai casar, vai ficar casado. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Agora, a Bíblia diz, maridos, amai as vossas esposas, você vai amá-la. Nem que seja na raça, mas você vai amá-la. Senhor, eu vou fazer isso. Isso já deve ter 15 anos. E estão casados até hoje. Felizes. Ela é uma missionária. Ele está se aposentando. Tem 2 filhos lindos. Um casal abençoado. Depois ele falou, pastor, que bom que eu consegui seu conselho. Agora vai amá-la. Pega a mão dela. Ela era meio desajeitada, irmãos. Eu olhava e falava, rapaz, difícil, hein? Deus, né, às vezes, bota o pastor fala, você vai casar, você abre o olho, viu? Abre o olho! Depois que casou, é olho de japonês. Tem um irmão aqui que é o irmão aqui, é olhinho, olho igual ao do irmão. Mas enxerga! Por quê, irmãos?
Porque se você ficar botando o olho em tudo, você não vai viver. Olha, agora é aceitar e tentar mudar você. Tentar mudar você. Que tem, eu quero mudar ela. Não, mude você. Eu quero mudar ele. Mude você. É com você que Deus está falando hoje. Tem que mudar é você. Porque a maior mudança que Deus quer fazer dentro do casamento é em você. Algumas vezes através de você. Mas a maior é em você. Amém? Cuidado não é só prover, arrumar a casa, também falar de coisas pessoais de um para o outro, mimos e outras coisas. Quando essas coisas faltam, a relação vai se deteriorando. E vale a afirmação é, melhor serem dois do que um. Diga isso, melhor serem dois. E finalizando, proteção. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Pega na mão, tapa a pessoa assim da sua esposa aí, do seu marido e diga, nós vamos resistir. O que é resistir, irmãos? A resistência maior é espiritual que eu estou falando. É lutar contra as trevas. É orar contra Satanás. É lutar dia a dia contra o inimigo da família. O inimigo do casamento. A Bíblia fala em Efésios que a gente deve revestir de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra o seu marido e nem contra a sua esposa. Eu lembro de um pastor que falou assim, pega na mão do adversário aí, vamos orar. Eu falei, vamos orar para esse inimigo cair. Porque às vezes o nosso adversário está dentro de casa. E a pessoa não está se vendo. Talvez o maior inimigo do seu casamento é você mesmo. E eu digo para os homens, você tem que proteger a sua mulher de si mesmo. Às vezes é isso. Eu falo, meu Deus, eu tenho medo de mim mesmo. Eu tenho que segurar quem eu sou muitas vezes. Porque se esse bicho se manifestar, minha mulher separa de mim. De palavras, de ofensas, de coisas que a gente gostaria de falar na hora da ira. Por isso que a pessoa que mais tem que ter e exercitar a fé e o cristianismo e os dons do Espírito Santo é no casamento. Eu falo, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, é quando ela manifesta o domínio próprio. Quando ela governa a si mesmo. Eu gostei muito de uma charge de um cara que falou assim do domínio próprio. Tem um cachorrinho com a coleira e o rabinho dele segurando a coleira. Ele mesmo controlando ele mesmo. Isso é domínio próprio. Infelizmente tem gente que tem demônio próprio. Que, pelo amor de Deus. E aí, às vezes, deixa falar coisas que não são verdades muitas vezes. E acaba trazendo xingamentos, ofensas que vão marcar, talvez por uma vida inteira. Marcas indeléveis, sentimentos que vão permanecer e que só um milagre de Deus, uma cura, uma ministração de cura interior, de trabalho, de oração, de orientação, de ministração, para sair. Significa que o casal deve se envolver com a oração, com a intercessão. Paulo descreve como é a batalha, mas depois ele adverte como se trava. Ele está falando das forças espirituais do mal nas regiões celestes, toma a armadura de Deus. Mas ele fala, olha, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração aqui ela é apresentada como uma arma. O ato de orar é a própria guerra, onde entramos munidos de toda a armadura de Deus. A oração, repita comigo, a oração é a nossa própria guerra.
O primeiro nível de resistência de um casal é a oração de um pelo outro. E a gente sabe que quando a gente se levanta para orar, interceder, irmãos, muita coisa muda. Muita coisa se transforma. É por isso que tudo na igreja. Qual o ministério mais difícil de ser levantado dentro da igreja? É o ministério dos homens, das mulheres, dos casais, das crianças? É o ministério de intercessão, de oração. Sabe por quê? Porque todos os outros dependem dele. A palavra que vai ser pregada depende do ministério da oração, irmãos. O que a gente está pregando? Está havendo uma guerra espiritual. A mente das pessoas estão sendo atacadas. Abre a internet, é o dia inteiro somente sendo atacada. Liga a televisão, no trânsito. Que tem de gente endemoniada nesses trânsitos, irmãos. Eu trabalho com condomínio, esses condomínios de Águas Claras eu conheço quase todos. E o que tem de gente amargurada que desce para uma assembleia para amargurar a vida do síndico. Gente doente. Que vai lá, você não vai ter sucesso na sua administração. Mas caramba, está cuidando do seu bem. Mas eu não quero que ele vença. Eu reprovo as contas. Se tem coisa errada, tem que reprovar. Mas eu reprovo, mas por quê? Porque eu não gosto dele. Eu já ouvi uma pessoa falando isso. Eu já separei briga de soco. Falei, gente, eu vou dar tiro. Falei, gente, eu vou numa assembleia, o cara falou que vai dar tiro. É demônio, irmãos. Gente endemoniada. Proteja a sua casa, proteja a sua família com oração. A Bíblia diz, e eu quero finalizar com esse versículo, ó. Colossenses 4,12 diz: saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Ele está dizendo, olha Epáfras, o que ele faz? Ele combate, ou ele exerce uma guerra, ele exercita uma guerra por entre vós em orações. Aqui o verbo grego é agonizomai, que quer dizer entrar em competição, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo ao extremo, empenhar-se em obter algo. É uma batalha, é uma guerra em oração. Isso eu estou falando de pessoas irritadas, mas e o espírito de sensualidade? E o espírito que luta contra os homens e contra as mulheres, que tem assolado o nosso país, que é o espírito de prostituição. Que em tudo que você pega tem sensualidade. É outro nível de batalha espiritual. Tanto é que nos mandamentos que o Senhor nos deu, 2 deles diz, não adulterarás, e outro diz, não cobiçarás a mulher do próximo. O homem o próximo. As coisas do próximo. Estão relacionados à sexualidade, sensualidade. A Bíblia diz, fugir da prostituição. São guerras, são batalhas, são lutas espirituais. A Bíblia ainda diz, não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Olha só, irmão. Deus falou para a gente se separar um pouco, mas é para orar? Não, só para ficar distante. Não. A Bíblia está dizendo que é para oração, para santificação. E depois vocês se juntarem para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É um propósito de santificação. Então, o casal deve estar protegendo um ao outro. Proteja o seu cônjuge. Ore por ele. Interceda por ele. Ministre sobre ele. Guarde ele. Defenda ele. Não fale mal dele. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa,
para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós oramos nessa hora agradecidos a Ti. Sabemos que esse tempo que passamos aqui é precioso, e obrigado pela Tua preciosa palavra. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, que no nosso matrimônio, no nosso casamento, os nossos laços de relacionamento superem todas as coisas, Pai. Que essas partes importantes do relacionamento, a parceria, o suporte, o cuidado, a proteção, a oração, a intercessão, a guerra espiritual em favor do nosso casamento, que a gente tenha vitória, Senhor. Aqueles que entraram desanimados, aqueles que estão cansados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão abatidos, sejam renovados hoje, Senhor. Que o Espírito Santo acenda novamente a chama do amor que o Senhor colocou no coração um pelo outro. Que se ainda não tem amizade, que tenha, Senhor. Que se ainda não tem um relacionamento gostoso, que o Senhor vá ajeitando, ajustando, mudando, transformando aquilo que precisa ser transformado, Pai. Melhorando as nossas relações. Meu Deus, e assim nós vamos curando a nossa nação através das famílias, através dos lares. Que Águas Claras seja abençoada, Senhor, pelo Teu povo desta igreja. E não só Águas Claras, mas como o nosso Distrito Federal, o nosso Brasil e o nosso mundo, Pai. Como diz a Tua palavra, em Ti, em Filadélfia, em todo esse povo, serão benditas todas as famílias da terra. Assim eu oro em o nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor, eu recebo no meu espírito, na minha alma e no meu corpo as Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, é a Ele. Muito obrigado mais uma vez, me perdoem. E eu